Ana Karina, já costura há 18 anos, tem a marca, mas não ganho o suficiente. Queria ter a minha marca, fazer minhas roupas personalizadas e viver disso. E isso, Ana Karina, é totalmente possível, viu? Então, você que está aqui comigo nessa noite, né, igual a Ana Karina já falou aí, que vive nessa situação aí, de falta de dinheiro, de dureza, mas que sonha e que quer crescer profissionalmente, que quer ganhar dinheiro com a costura, então foque no seu sonho. Não foque no problema e na falta de dinheiro, não. Porque se eu fosse olhar isso na minha vida, sinceramente, eu não teria saído do lugar. Não teria. E é porque você não nasceu num berço de ouro, não tem um familiar rico, não é herdeira, né? É por isso que você tem que arregaçar as mangas e partir para o ataque e trabalhar para poder mudar a sua realidade. Mudar a sua geração, não só a sua, mas de todas as sua volta, de sua família, de seus filhos, enfim. É isso que tem que, ao invés de te paralisar, tem que te motivar. Ficar sentado, pensando assim, mas a crise nesse país, o desemprego está demais, está tudo muito caro, não está dando para comer, o que é que nós vamos fazer? Vamos morrer. Isso não te leva a nada. Isso só traz mais confusão, só te faz andar para trás. E o lema é, vamos para frente que atrás vem gente. E se você ficar paralisada, vai todo mundo passar por cima. Então, bora para frente que atrás vem gente. Não senta para poder lamentar sua realidade, não. Senta para poder planejar o que é que você vai fazer. Para poder mudar isso. Se o que você ganha hoje com a costura dá mal para comer, é planejar. Vamos sentar. O que eu estou fazendo é isso, estou trabalhando tantas horas assim, e é bom, eu ensino tudo isso para as minhas alunas, fazer esse planejamento. Estou trabalhando dessa forma, estou ganhando tanto. Onde é que está o erro aqui? Eu preciso aumentar esse trabalho aqui para poder aumentar essa renda dessa forma aqui, porque eu tenho que tirar pelo menos, nem que seja aqui R$50 por mês e guardar para mim investir, para mim poder crescer. Então, é assim que a gente começa a mudar a nossa realidade. Não é só sentando, reclamando se fosse assim, se fosse daquele jeito. Não é. É do jeito que é do jeito que você está vivendo. Então, entenda sua realidade primeiro e faça disso seu ponto de partida. E eu costumo falar muito com minhas alunas, se você tem uma máquina de costura, você tem uma máquina de fazer dinheiro. E por que eu falo isso com tanta certeza? Porque é assim na minha vida. Eu vi isso na vida do meu pai, que nos criou aí com os frutos da costura, e vivo isso aqui. Eu preciso comprar alguma coisa, investir em alguma coisa, eu já começo a olhar e ver qual é o cliente que está há tempo sem vir aqui, que me procurou há não sei quanto tempo atrás, e eu não consegui atender, quem sabe ele ainda está precisando ainda. Aconteceu isso comigo essa semana. Essa semana, eu tive uma encomenda em dezembro do ano passado. Em dezembro, todo mundo sabe que as costureiras estão, assim, barrotadas de trabalho, né? E esse cliente de uma empresa aqui da cidade, ele queria blusas, né, de uniforme para seus funcionários. Eu pego muito esse tipo de serviço, que é um serviço que facilita, né, porque você faz um modelo com um único molde, várias peças. Então, eu gosto muito de pegar esse montante, assim, para poder fazer, porque você atende um cliente só, e esse um cliente que você atende, você consegue ali ter o faturamento do mês inteiro, né, de 5, 10 mil reais. Atendendo um cliente só, quando se trata, assim, dessa coisa de uniforme. Então, eu prefiro que é menos trabalho e um maior rendimento financeiro. Mas, enfim, ele chegou em dezembro, foi em dezembro que essa empresa me procurou, precisando dessas blusas, aí eu falei assim, em dezembro não tem como, estava cheio, era um trabalho bom, mas infelizmente não tinha como eu atender. Eu imaginei que eles tivessem, né, arrumado um jeito, arrumado outra pessoa para fazer, e fiquei na minha. Mas o que aconteceu? Aí em dezembro, eu não pude atender, porque realmente não tinha como, e isso eu ensino para as minhas pérolas, né, a dizer não, é libertador, porque não dá para o seu corpo, não é uma máquina, você precisa de tempo para pensar, para descansar, para viver. Então, tem momentos que a gente tem que dizer não e deixar aquele serviço para depois, que é melhor do que você fazer um serviço mal feito e perder aquele cliente para sempre, né?
Então, é muito educadamente, falei, ó, vocês precisam para dezembro, eu não tenho condições de entregar vocês essas peças em dezembro, em torno de 40 blusas. Ok, passou-se um bom tempo, volta esse mês, esses clientes, essa cliente para mim, mês de março, olha só, janeiro, fevereiro, março, 3 meses se passaram, eles precisando ainda dos uniformes, porque não tinham feito ainda, e eu pude pegar esse trabalho justamente visando o investimento que eu quero fazer aqui no ateliê. Eu tenho dinheiro para fazer o investimento aqui no ateliê, que eu preciso, a reforma, quem me acompanha no Instagram aí, eu estou mostrando um pouco nos stories esse passo a passo dessa reforma que eu estou fazendo, justamente pensando no clube da modelagem também. Eu vi, é uma coisa, né, é um valor alto, eu não tinha condições para isso, mas eu tinha o quê? Trabalho, o arregaço, a coragem para poder pegar o serviço, fazer para poder pagar aquilo que eu estou sonhando, aquilo que eu estou buscando. Então, com a costura, você tem a possibilidade, que eu falo que a máquina de costura é a máquina de fazer dinheiro, de pegar o serviço primeiro, sem investimento inicial. O investimento inicial é o quê? É o seu tempo e a sua coragem de trabalhar. Ah, mas eu tenho menino, eu tenho casa para poder cuidar, mas está te dando dinheiro para você poder viver do jeito que você está querendo viver? Então, você vai cuidar da casa, vai cuidar dos meninos, vai arrumar um jeito, nem que seja de noite, para poder fazer esse serviço que vai te dar esse rendimento. Ah, mas eu não aguento isso não. Então, é ficar sentando, lamentando. Porque, infelizmente, gente, a gente tem que pagar um preço. A gente tem que plantar para depois colher. Aí depois, lógico, toda subida, ela é cansativa, né? Mas depois, quando você está lá no alto, é maravilhoso você poder contemplar a vista. Então, no início, é difícil mesmo. A gente não pode desanimar. E, às vezes, a gente olha para a nossa situação, olha ao nosso redor, e a gente não vê progresso, e a gente começa a falar mal da nossa profissão, a escutar o que os outros falam, né? Ah, que costura não dá dinheiro, não. Mas eu não entendo por que mais de 8 milhões de pessoas aí estão vestidas aí de roupa no mundo, e por que a costura não dá dinheiro? É porque muitas vezes nós, profissionais que estamos sentados na máquina de costura, não estamos sabendo ganhar o nosso dinheiro. E ao invés de ficar lamentando e chorando, nós temos que procurar alternativas e soluções para poder resolver essa situação. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, né? Não adianta nada eu ficar falando e apontando o erro e não mostrar alternativas e soluções possíveis e viáveis, o qual possa ajudar vocês a mudar essa realidade aí, essa falta de dinheiro. E olha, eu me lembro, gente, e eu tenho muita fé nisso, eu acredito muito, que eu me lembro desde criança, vendo o meu pai acordar cedo e trabalhar duro ali na máquina de costura para poder nos sustentar. Eu vi a minha família crescer e prosperar, de onde meu pai não tinha nada, não tinha uma casa para morar, vivia mudando de aluguel todo ano, e a minha mãe do lar, sempre do lado, ajudando, mas assim, era aquela vida assim, difícil no início, mas eu vi com os meus próprios olhos meu pai alcançando as coisas, dia após dia, tendo o ponto comercial dele que ele tanto sonhava, fixo, tendo a casa nossa própria. Eu vi isso com os frutos da costura, sem ser herdeiro, sem ter ganhado na loteria, mas trabalhando.